Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso programa Oral Sim Saúde, que a partir de hoje, estaremos nesse horário apresentando para os nossos telespectadores, os nossos amigos, questões sobre saúde bucal, questões sobre tratamentos diversos, dúvidas muito frequentes dentro da odontologia. O meu nome é Dr. Rafael Cordeiro e eu sou o diretor clínico da Clínica de Implantes Dentários Oral Sim aqui em Chapecó. No programa de hoje, nós gostaríamos de inicialmente começar dizendo um pouco, conversando a respeito dos implantes dentários, que são o foco do nosso programa de hoje. Os implantes dentários, eles são feitos de titânio, nada mais são do que componentes como se fossem parafusos, digamos a grosso modo, que são feitos para substituir a raiz de um dente perdido, que é colocado de uma forma fixa novamente na boca do paciente, de modo que ele possa voltar a ter uma mastigação e um sorriso, uma estética com uma vida plena novamente. Antigamente, nós tínhamos técnicas mais primitivas para reabilitação e nós temos toda uma geração hoje dentro da nossa sociedade que passou por um período da odontologia onde os dentes eram removidos. Alguns deles sumariamente, sem até haver a necessidade real de que isso fosse feito. Devido a algum problema de cárie, alguma coisa que até fosse tratável na época, mas que, por filosofia dos profissionais antigamente, era optado por ser feita essa remoção. Isso gerou toda uma geração de pacientes que não possuem um ou mais dentes e, em alguns casos, não possuem nenhum dente na boca. O advento, a invenção dos implantes dentários veio para corrigir esse tipo de problema, esse tipo de consequência que foi gerada devido a essas abordagens que eram feitas antigamente. E é nesse sentido que a Oral Sim vem trabalhando na questão da orientação, na questão da apresentação e da realização desse tratamento para os pacientes que possuem as próteses convencionais. Nós costumamos dizer que só quem usa sabe a dificuldade que é você trabalhar, você falar, mastigar com uma prótese removível, com uma dentadura, com uma ponte móvel, que realmente era a única opção que nós tínhamos para fazer esse tipo de reabilitação antigamente. Com o advento dos implantes, esse modelo de prótese, a dentadura, a ponte móvel, ela tem ficado para trás e nós temos conseguido fazer uma reabilitação com todos os dentes fixos novamente através dos implantes dentários. Então, no nosso programa de hoje, nós vamos aproveitar o espaço, aproveitar o nosso tempo para podermos falar a respeito desse tipo de tratamento, o tratamento com implantes dentários que devolve novamente os seus dentes fixos. Eu vou pedir para o pessoal soltar para mim agora o vídeo de abertura. Aqui nós podemos então apresentar o pino do implante dentário, que nada mais é do que um pino de titânio que é instalado na posição aonde o dente foi perdido, na região onde o dente foi extraído, e esse material, o titânio, que compõe o pino, ele é extremamente biocompatível. Nós vemos então no vídeo uma aproximação da imagem aonde nós conseguimos ver como ele funciona para poder ficar fixo. Nós temos muitos questionamentos, mas doutor, como é que esse pino fica fixo na minha boca? Como é que eu vou ter o dente fixo novamente? Então, esse é o processo que acontece. Uma vez instalado o pino, nós vemos aí na imagem que é feito um coágulo ao redor do titânio, ao redor desse material, e esse coágulo, ele direciona a cicatrização ao redor do pino de titânio, que é biocompatível, do implante, e aí nós temos exemplificadas células, que são células que formam a matriz óssea, que caminham por toda essa teia que nós estamos vendo, que é o coágulo. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, nós temos toda a estrutura de fibrinogênio, de fibras que formam esse coágulo. Aí nós temos uma imagem no vídeo mostrando o início da célula óssea fazendo essa cicatrização, criando uma nova matriz óssea que vai circundar, que vai rodear todo esse implante que foi colocado, aí a ligação entre as matrizes ósseas, das várias células que se depositam na região da superfície do titânio do implante, que é uma superfície especialmente tratada para que esse processo seja possível, como nós vemos nessa imagem do vídeo. E esse
essa regeneração óssea que acontece, ela acontece nessas ranhuras do tratamento do implante, que fazem com que esse implante fique rodeado, fique circundado por toda essa matriz óssea que nós vemos no vídeo. Essa matriz óssea, ela então permite que o implante fique totalmente fixo na estrutura óssea, o que devolve a função que uma vez era feita pela raiz do dente, né? A instalação desse pino, ela ocorre para que seja feita uma coroa dentária definitiva que vai substituir o dente que foi perdido. Então nós temos componentes que são instalados em cima desses implantes, né, com um encaixe de rosca, que é um encaixe perfeito, e nós podemos então dessa forma recuperar novamente o dente de forma fixa, de forma estável, de uma forma muito segura, muito estética, que permite que você se livre, que você não precise mais utilizar aquela ponte móvel, aquela dentadura que muitas vezes estava substituindo esse dente que foi perdido. São diversas as técnicas, são diversas as possibilidades, né? Muito se fala, que é um questionamento muito frequente, a respeito de rejeição dos implantes. Na verdade, o termo correto não é rejeição, né? Nós perdemos implantes? Perdemos. Existem vários trabalhos na nossa área de que a recuperação desses dentes e o sucesso do tratamento com implantes, ele gira na casa dos 96% a 98%. Ou seja, a chance de você perder um implante dentário, ela gira em torno de 2% a 4%. Ela existe, mas é muito baixa, né? Então, normalmente essa perda, o processo real que acontece não é dita de maneira propriamente dita uma rejeição, porque a rejeição acontece com órgãos, né, que tem todo um processo imunológico envolvido. Então, muitas vezes nós perdemos os implantes por um processo que nós chamamos de não ósseo-integração, que é uma falha naquele processo que nós acabamos de ver no vídeo, em que a matriz óssea da estrutura do tecido ósseo do paciente é formada toda ao redor da espira e da rosca do implante. Quando nós temos uma falha nesse processo, nós temos a não ósseo-integração do implante, ou seja, ele não está integrado na estrutura óssea, e isso faz com que aconteça essa perda desse pino de implante e o insucesso do tratamento. Mais uma vez, como nós já comentamos, né, é uma situação que realmente é muito difícil de acontecer e que também, quando acontece, nós podemos refazer o tratamento depois do período de cicatrização desse implante que já foi perdido. Eu vou pedir para o pessoal soltar agora o nosso próximo vídeo. Nós vamos mostrar um processo de reabsorção, de fixação da prótese que era comparado antigamente com o que é feito hoje, né? Nós vemos então nesse vídeo o mesmo dente sendo perdido em duas situações diferentes. Com os implantes dentários, que é esse pino que nós vemos na imagem, né, nós temos a recuperação do dente feita numa posição ideal, feita de uma forma que não existe comprometimento dos dentes adjacentes. Antes do advento da invenção dos implantes dentários, o que acontecia era a necessidade do desgaste da coroa, muitas vezes sadia, do dente adjacente, né, dos dois lados dessa ausência dentária, dessa falha. Era necessário que fosse feito esse desgaste para que fosse confeccionada uma prótese que era cimentada nos dois dentes adjacentes, recuperando o dente. De imediato, essa técnica ela funciona muito bem, né? Mas ela é muito invasiva, muito agressiva, porque existe a necessidade do desgaste dos dentes que estão sadios nas laterais da ausência dentária. Com o tempo, como nós podemos ver na imagem, acontece a reabsorção da estrutura óssea, né? Nós temos um defeito ósseo, as raízes começam a ser expostas, muitas vezes elas formam cárie, como nós estamos vendo na imagem, e essa cárie ela ocasiona numa perda da estrutura dentária, que vai, consequentemente, né, ocasionar uma lesão endodôntica, que nada mais é do que o tratamento do canal do dente. Nós podemos ver lá em cima, na raiz do dente, aquele caminhozinho que aparece no nosso vídeo, que é uma lesão infecciosa que passa do dente para a estrutura óssea. Então, tudo isso culmina com uma fratura dessa raiz que muitas vezes suportava o implante. Com o advento dos implantes dentários, nós não temos mais a necessidade de fazer esse tipo de intervenção, que muitas vezes causa infecções. Nós podemos ver no vídeo
uma imagem mostrando aí uma secreção purulenta, né, que nada mais é do que o pus, que tem que ser feita nesse tipo de caso a remoção do dente obrigatoriamente, né, porque nós temos um processo infeccioso. Após esse processo, né, nós temos novamente aquela reação em cadeia, precisamos de um outro dente para que seja feito o desgaste, para que seja feita uma nova prótese ancorada em dentes, e nós temos então um ciclo vicioso que é criado e que muitas vezes acaba acontecendo a perda de vários dentes, né? Enquanto isso, nós temos a comparação com a imagem, o tratamento com implantes está lá, firme, né, eficaz e sólido. Com o passar do tempo, temos novamente a fratura do dente, a perda de outro dente adjacente, né? Então, esse tipo de prótese que era confeccionado antigamente, antes do advento dos implantes, ele acabava tendo que ocasionar em algumas situações, aliás, em muitas delas, a perda de quase todos os dentes devido a esse processo. Enquanto que no tratamento com implantes, nós não temos essa limitação, nós podemos recuperar com somente um pino toda essa estrutura dentária que estava faltando na região, né? O descobridor da osteointegração, que é esse processo do pino, do titânio ser instalado dentro da estrutura óssea, foi o grande pesquisador Brånemark, que inclusive veio a falecer recentemente, que deu essa grande contribuição não só para a odontologia, mas também para a medicina, que foi o advento dos implantes dentários, e que nos permitiu que fosse realizado esse tipo de tratamento. Lógico, desde que foi feita essa invenção, os materiais, as formas de tratamento, né, e todos os outros componentes dessas formas de tratamento, dessa recuperação, dessa reabilitação dentária, tiveram uma evolução muito significativa. Então, hoje um procedimento desse tem um pós-operatório, uma recuperação com uma forma muito tranquila, de uma forma muito eficiente e de que nós conseguimos realmente fazer um tratamento com toda a segurança para o nosso paciente e conseguimos dessa forma fazer com que você consiga ter uma vida plena novamente, voltar a mastigar, voltar a sorrir. Então, esse tema ele é um tema muito importante, muito interessante que nós tratamos hoje no nosso programa de abertura, porque nada mais é do que a última revolução, a maior revolução dos últimos tempos dentro da nossa área, tá? E com isso, eu queria caminhar para o final do nosso programa, dizendo que a partir desse programa nós teremos vários outros, né, se Deus assim permitir, programas onde nós vamos continuar fazendo várias orientações, explicações a respeito de tratamentos no nosso programa Oral Sim Saúde e que você, nosso telespectador, está convidado a participar, tá? Vai aparecer agora na sua tela o telefone para você enviar o seu questionamento, envie a sua pergunta, né? Envie a sua dúvida para que nós possamos ter esses questionamentos e vir a trabalhar com eles no nosso programa. Vai ser uma forma de nós interagirmos, de eu poder responder as perguntas que você mandar, não só a respeito do tema que nós tratamos hoje, mas a respeito de saúde bucal em geral, né? Nós podemos tirar várias dúvidas dos nossos ouvintes e fazer desse nosso espaço de troca de ideias um grande espaço para a promoção de saúde bucal, um grande espaço para a promoção de discussões a respeito desse tema tão importante que é a nossa saúde bucal. Então aproveita, tá? Aproveita esse espaço, interaja com o nosso canal. A partir de hoje na Rede TV Box nós vamos ter sempre nesse horário um espaço para discutirmos a saúde bucal e que, lógico, nós vamos contar com a sua participação. Eu sou o Dr. Rafael Cordeiro, diretor da clínica Oral Sim. Esse é o nosso espaço Oral Sim Saúde. Foi um prazer estar com você nesse nosso programa de abertura. Um abraço e até a próxima.